Capítulo 7. O sabor do veneno. A Revolução Verde aumentou a produção de alimentos, mas mandou a conta, uma enxurrada de agrotóxicos no seu prato. Era fim de junho de 2013 quando cheguei ao Paraná e comecei meu roteiro de 3 semanas cortando todo o estado de carro. Quilômetros e quilômetros de estradas margeadas por plantações que, da janela do avião, pareciam grama dourada. Nunca tinha visto tanto milho. Aliás, nunca tinha visto milho a não ser na feira e nas festas juninas. Estes pés são bem mais baixos do que os de antigamente, dizia Valmício Luiz, ex-agricultor de 64 anos, enquanto o carro ia seguindo. Quando eu era criança, o milho chegava a quase 2 metros. Agora, ele cresce rápido e logo está dando espiga. Não tem tempo de subir mais de 1 metro. Seu Valmício nasceu em Tubarão, Santa Catarina, de onde a família saiu atraída pela notícia de que o centro-norte do Paraná, atualmente o maior estado produtor de milho do Brasil, abrigava as terras mais férteis da região. Quando chegaram à cidade de Ivaiporã, hoje com pouco mais de 30 mil habitantes, a promessa se cumpriu. Tirando café e açúcar, eles não precisavam comprar nada. Plantavam arroz, feijão, verduras, frutas, legumes, milho e trigo, que levavam ao moinho para fazer farinha. O pão era preparado em casa. Por tradição, quando alguém matava um porco ou um boi, presenteava os vizinhos com pedaços da carne. Geladeira, não tinha. Então eles fritavam o porco na própria gordura, que hidratava e conservava o alimento por meses em latas, comprovando com a sabedoria popular o que Pasteur estudou dentro do laboratório. A carne do boi era fatiada, bem salgada e seca no sol. Galinha, só no fim de semana. No dia a dia, era abobrinha, batata, talho de abóbora, mandioca, batata doce, cará e polenta feita com fubá triturado entre as pedras. Pergunto se ele sente saudade daqueles sabores e ele responde que sim, principalmente da galinha. Frango de granja não tem nem o gosto nem a consistência do frango caipira, criado solto. Mas, da polenta, ele prefere nem lembrar. Não exatamente por questões do paladar, mas por um trauma de infância. Eu estava no 2º ano primário. A professora marcou um piquenique com a turma para o meio da semana e pediu para cada um levar um lanche reforçado nesse dia. Mas todo mundo trabalhava na roça, apesar da pouca idade. Nossa folga era só no domingo à tarde. Fiquei desesperado, me perguntando como é que eu vou passear no meio da semana. A mãe de seu Valmício morreu de tifo logo depois que chegaram ao Paraná, quando ele tinha 9 meses. E sua relação com a madrasta também não era das melhores. O pai, que quase foi levado pela doença, não conversava com nenhum dos 11 filhos. A única coisa que falava, com o olhar, era que eles tinham de estudar. Quando tomei coragem para contar do passeio, na última hora, não dava mais tempo de preparar um lanche. Minha madrasta pegou um pedaço de polenta e de salame que tinha sobrado, enrolou em um pano e me deu. Lá fui eu para a escola, já sabendo que ia virar motivo de piada entre a molecada. Polenta enrolada em um pano. Na primeira curva da estradinha, joguei tudo fora, e passei o resto do dia sem comer nada. Os anos trouxeram a modernidade para o campo. Quem tinha condições de comprar sementes melhores e de mecanizar a produção passou a ganhar mais dinheiro e a comprar os sítios vizinhos. Era fácil perceber que não compensava mais plantar um pouquinho de cada coisa. O mais rentável eram as monoculturas de milho, soja e trigo. Ou então desmatar tudo para fazer pasto. Para a família de seu Valmício, não deu. Eles se juntaram à diáspora rural e migraram para as cidades, cada um para um canto. Seu Valmício foi morar em Curitiba, onde fez o ensino médio e arranjou emprego em uma livraria. Depois mudou para Foz do Iguaçu, onde um tio morava, e lá trabalhou por mais a 32 anos em uma concessionária de carros, até se aposentar. Hoje, é motorista de profissão, e cientista da vida nas horas vagas. Alguns sobrinhos dele continuam no campo.
Um tem plantação mecanizada de milho e soja, e uma pocilga. Os animais são alimentados com ração especial para crescer rápido e criar corpo. Hoje você precisa ter muito dinheiro para investir e conseguir lucro. 10 alqueires chegam a consumir R$ 12.000 em sementes para cada safra. A relação entre custo e produção é matemática. As máquinas plantadeiras de milho são reguladas para soltar uma semente a cada 10 centímetros. Se você programar errado e ela despejar uma distância maior, vai ter menos espigas na colheita. Se diminuir o espaço entre um pé e outro, eles ficarão abafados e darão milhos menores, ou morrerão. Quando seu Valmício plantava milho, cada alqueire produzia 80 sacas de 60 quilos. Hoje, um alqueire dá até 500 sacas. Com tamanha pressão por produtividade, não há mais lugar para a agricultura familiar. Essa é a história de muita gente do campo, não só no Brasil. No mundo todo, as propriedades rurais só sobrevivem se produzem em grande escala. Para isso, precisam de dinheiro, maquinário, sementes e rações especiais, além de uma boa extensão de terra. Quem vende suas terras e vai para a cidade geralmente passa a viver em favelas. Quem fica precisa gastar para comer, porque plantar um pouquinho de cada coisa não compensa mais. Só que a comida custa caro e eles ganham pouco. É uma realidade triste, mas a verdade é que a agricultura familiar não tem como alimentar o mundo. Vamos ver por quê. A batalha para alimentar a humanidade acabou. Centenas de milhões vão morrer nas próximas décadas, apesar de todos os programas contra a fome, escreveu o biólogo americano Paul Ehrlich em seu best-seller A Bomba Populacional, de 1968. Não era à toa. O número de pessoas no mundo chegava a assustadores 3,5 bilhões, e, de fato, não existia comida suficiente para alimentar esse povo todo. Mas Ehrlich estava errado, pelo menos do ponto de vista da quantidade de alimentos que poderia ser produzida depois da Revolução Verde, um movimento iniciado na década de 40. O revolucionário ali foi bombar a agricultura com duas novidades vindas dos laboratórios. A primeira foram os fertilizantes artificiais, desenvolvidos no fim do século XIX pelo químico alemão Justus von Liebig, o mesmo que criou o caldo de carne, mas que só se tornaram viáveis para a produção industrial a partir de 1909. Liebig foi um grande estudioso das propriedades do solo e descobriu que as plantas se alimentam de três componentes principais: nitrogênio, fósforo e potássio. Esses compostos funcionam como esteroide para os vegetais, porque turbinam o crescimento deles, já que leva tempo até que cresçam e deem frutos. Ainda mais se alguma praga aparecer no meio do caminho e acabar com a produção toda. Contra isso, a ciência criou a segunda novidade da Revolução Verde, os pesticidas e herbicidas químicos, capazes de destruir insetos, fungos e outros inimigos das lavouras com uma eficiência inédita. Com fertilizantes e agrotóxicos no fronte, a produtividade das lavouras cresceu exponencialmente. Tanto que, hoje, dá para alimentar uma pessoa com que crescem 2.000 metros quadrados. Antes, eram necessários 20.000. Em 50 anos, a produção de alimentos cresceu 40% e a porcentagem de famintos no planeta caiu de 35% para 13%. Ainda assim, milhões de pessoas continuam morrendo por falta de alimentos, porque o avanço da produção empaca na distribuição desigual da comida, principalmente nos países africanos. E a química, que trouxe a tentadora proposta de salvar a humanidade da fome, cobrou seu preço. O município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, foi fundado em 1988 e em pouco tempo já conseguiu entrar no ranking dos maiores produtores de soja e milho do Brasil. Para garantir o sucesso do agronegócio, os produtores seguem o padrão nacional e investem em fertilizantes e pesticidas que melhoram a produção. Inclusive pulverizando lavouras com pequenos aviões, prática comum no país e proibida na União Europeia. É que borrifar veneno no ar pode fazer a nuvem se deslocar e atingir casas, gente e bichos, causando doenças. Foi o que aconteceu em 2006, quando um surto de diarreia e vômito tomou a população.
O episódio passaria batido se, em 2011, pesquisadores da Universidade Federal do Mato Grosso e da Fundação Oswaldo Cruz não tivessem começado um estudo no estado e em Goiás. Eles descobriram que a pulverização aérea feita por tratores acontece a menos de 10 metros das fontes de água potável, de córregos, de residências e de criações de animais. O mínimo permitido pelo Ministério da Agricultura é de 500 metros. Também comprovaram, durante um monitoramento de 2 anos, que 83% dos 12 poços de água potável que abastecem as escolas estavam envenenados. O sangue dos sapos de 2 lagoas também tinha sido contaminado. Eles apresentavam um índice 4 vezes maior de malformação congênita do que o normal. Pior, colheram amostras de leite materno de 62 mães, e em todas encontraram algum tipo de agrotóxico, inclusive o DDT, inseticida de baixo custo banido em vários países desde a década de 1970, e só em 2009 no Brasil. O detalhe é que 30% dessas mães moravam na zona urbana, teoricamente longe do problema. O DDT foi criado para matar os insetos causadores de doenças como malária e tifo, a mesma que matou a mãe de seu Valmício. Só depois descobriram que o DDT era letal também contra pessoas, altamente cancerígeno e perigoso especialmente para grávidas por causar má formação fetal. Por enquanto, nem as mães nem as crianças amamentadas em Lucas do Rio Verde apresentaram sintomas de algum mal grave. Mas os efeitos são cumulativos e chegam a demorar anos para aparecer. Como soja, milho, trigo e cana são artigos valiosos no mercado, porque impulsionam desde a indústria alimentícia até os criadores de gado, porco e frango, que compram a parte da produção na forma de ração. Estar no ramo da monocultura significa ganhar mais. Ou seja, no nosso modelo econômico, veneno na comida é dinheiro. Por isso, essas culturas dominam o mundo, e empobrecem o solo, que fica sem os nutrientes que antes vinham da variedade de vegetais. Solos doentes abrem espaço para as pragas. Pragas precisam ser mortas. A questão é como. Quando você usa um veneno para acabar com algum bicho que está comendo a plantação, acaba com outros organismos que vivem na planta e no solo, inclusive aqueles que são os predadores naturais das pragas, como as formigas. Os resíduos que escapam para o ar também causam estragos para o ecossistema. As abelhas, responsáveis por espalhar material genético vegetal pelo planeta, sofrem isso na pele. 2/3 de todos os vegetais no mundo são polinizados por abelhas. O envenenamento do meio ambiente e o desmatamento que dá lugar a extensas plantações de monoculturas vem causando a diminuição do número de colmeias. Prova disso é o surgimento de um negócio lucrativo e bizarro, o aluguel de polinizadores. Empresários compram colmeias, colocam em caminhões e despacham para fazendas, onde as abelhas passam alguns dias fazendo o digno trabalho de levar células reprodutivas masculinas que ficam no pólen para os respectivos receptores femininos. É por meio dos polinizadores que os vegetais que dão flores fazem sexo. Pesquisadores da Unesp de Jaboticabal descobriram que a produção de laranjas pode ser 30% superior se for ajudada pelas abelhas. Para o cultivo de maçãs, o crescimento é de 50%. Se o fazendeiro não quiser pagar os michês de abelhas, ele pode partir para a inseminação artificial, contratando gente para esfregar o dedo em uma flor e depois na outra. Mas essa alternativa é mais cara. Afinal, abelhas não precisam ser registradas em carteira, não recebem fundo de garantia por tempo de serviço, nem 13º proporcional ao tempo trabalhado, nem férias remuneradas com 1/3 a mais de salário, nem vale transporte nem vale alimentação nem adicional de fim de semana. Como não há polinizadores para todo mundo e a lei da oferta e procura é a mais certeira de todas, o preço do serviço está subindo. Um estudo da Universidade da Califórnia constatou que, todo ano, mais de 1 milhão de colônias de abelhas é importado para esse estado americano. Se houvesse insetos nativos cumprindo sua função, a economia gerada seria de $2,4 bilhões para os fazendeiros da região. Diante desse cenário, a União Europeia está proibindo,
A partir do dia 1º de dezembro de 2013, o uso de 3 pesticidas especialmente letais para as abelhas, derivados da nicotina. No Brasil, eles continuam permitidos, porque o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, IBAMA, diz que é preciso fazer testes adaptados à realidade brasileira. Só que a realidade brasileira é uma nuvem negra. Segundo o IBGE, o país é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta e responde por 86% do que é vendido na América Latina. Com o uso dos pesticidas, as pragas vão ficando resistentes, como acontece com as bactérias expostas a antibióticos. Aí é preciso reforçar a dose para conseguir o mesmo efeito. Em 2002, era preciso despejar 10,5 litros de veneno para cada 10.000 metros quadrados. Em 2011, foram necessários mais de 12 litros para dar conta. A plantação que mais demanda produtos químicos é a de soja, que sozinha fica com 40% de tudo o que é usado no Brasil. Depois vem o milho, com 15%. Mas o restante não está livre. Para piorar, boa parte das pessoas que aplicam esses produtos na comida não tem a mínima condição de entender, e, portanto, de seguir as recomendações técnicas e de segurança determinadas pelos fabricantes dos produtos. O censo agropecuário do IBGE mostra que 56,3% dos estabelecimentos que despejam agrotóxicos nas plantações não recebem orientação técnica, e 15,7% dos responsáveis pela pulverização dos produtos não sabem ler nem escrever. O analfabetismo entre os agricultores é de 45,7% das mulheres e 38,1% dos homens. Só 3% têm nível superior. O resultado está aí: 1/3 do que comemos tem resíduos químicos agrícolas em níveis inaceitáveis. O último ranking da Anvisa mostrou que 91,8% das amostras de pimentão e 63,4% das do morango carregam pesticidas de uso proibido ou em doses acima do aceitável. Lavá-los bem resolve apenas parte do problema, porque essas substâncias penetram nos vegetais e não são solúveis em água. O que dá para fazer é buscar saber de onde a comida vem, porque existem selos que certificam os produtores compromissados com boas práticas. Outra recomendação é preferir os produtos de época, que precisam de menos agrotóxicos para se desenvolver. Seja como for, o fato é que os pesticidas acabaram se tornando tão importantes para a agricultura quanto a chuva e o sol. E acabaram dando origem aos transgênicos, assunto do nosso próximo capítulo. Top 5 do veneno. De 18 alimentos pesquisados pela Anvisa no país, estes 5 têm metade ou mais das amostras com venenos de uso proibido ou com excesso de pesticidas. 91,8% pimentão, 63,4% morango, 57,4% pepino, 54,2% alface, 49,6% cenoura,